Querem falar de outras coisas. Esse é o ponto. No front é o Black Panther financeiro. Somos o que somos, somos o que somos, somos o que somos. Cores e valores, cores e valores, cores e valores. Olá, sejam bem-vindos ao Cores e Valores, o podcast da No Front. Meu nome é Gabriela Chaves, eu sou economista e nesse episódio de hoje a gente está aqui com convidados muito especiais. Estou aqui com o Rodrigo Dias, meu parceiro na No Front. Eu sou o Rodrigo Dias, planejador financeiro e sócio da No Front. Quero apresentar para vocês hoje as nossas convidadas, Janina Jacino, contadora e educadora financeira. Olá a todos, eu sou Janina Jacino, a minha formação é contadora e atualmente desenvolvo a atividade de educadora financeira comportamental e estou pós-graduando em neurociência da aprendizagem. Ai, que alegria, seja muito bem-vinda. A gente também tem uma outra convidada muito especial, também conhecida como embaixadora da No Front, que é a Dona Elice Dias. Dona Elice, se apresenta para o pessoal. É um prazer estar aqui. Eu sou professora de formação, trabalhei por 36 anos, terminei como diretora de escola, entrei na USP Leste agora em busca de uma nova carreira, faço gerontologia. E é um prazer estar aqui com vocês. Gente, hoje a gente está num tema muito especial, que é um tema que é até difícil de ser tratado dentro da comunidade negra por conta do genocídio, por conta das agendas que a gente tem de responder à violência e tudo mais. Então, é um tema que acaba ficando em segundo lugar na pauta, a questão da longevidade. A gente ficou muito interessado em entrevistar vocês, porque é importante a gente desconstruir essa narrativa de que os negros estão se empoderando agora, né? Todo esse resultado da juventude, usufruindo as universidades, acessando os mercados e viajando, está relacionado também a uma série de lutas que foram travadas pelas gerações anteriores, né? Então eu queria agradecer a presença de vocês aqui, primeiramente, e começar perguntando sobre as famílias, sobre a infância de vocês. Como é que foi a infância de vocês em relação à questão do dinheiro? E mais especificamente, se você puder falar, se vocês lembrarem, a idade, o ano em que os pais de vocês nasceram, porque eu acho que esse é um contexto muito importante. Quando a gente fala da questão racial no Brasil, a gente está falando de 180 anos para cá. Então é muito recente, se a gente vai 3 gerações para trás, a gente já consegue aí acessar. Então como é que eram os pais de vocês, a infância de vocês, como é que era a questão do dinheiro lá atrás? Meus pais, Gabi, meu pai nasceu em 1920 e a minha mãe em 1922. Eram analfabetos, nós somos em 3 filhos e nós somos educados porque meu pai sempre falava: ou vocês vão fazer magistério ou vocês vão trabalhar em farmácia, porque aluno e doente nunca vai faltar no mundo, vocês vão ter trabalho para sempre. Então eu cursei o magistério e com 18 anos me formei, só consegui ir para a faculdade em 86, quando eu terminei pedagogia, e fui fazendo a minha carreira na educação. Comecei como professora normalista e terminei como diretora de escola. Me aposentei em 2012 e senti a necessidade de uma nova carreira. Aí entrei na USP Leste, fui fazer gerontologia, em busca de novos sonhos. E então eu sempre vim de uma família que eu sempre acreditei que nós somos capazes. Ai, que alegria! E você vê esse incentivo do estudo desde lá atrás, né? Como é que foi para você, Janina? É bem interessante, eu também, eu tive muito incentivo nessa questão. Os meus pais também, a base que eles sempre firmaram era estudar, estudar, acreditando que o que abre caminho é o conhecimento, é o estudo. Os meus pais eram mais novos, eles eram de 30 e 32, eu sinceramente não lembro exatamente, mas eles apostaram sempre no conhecimento. Tem uma frase muito interessante, e eu achei muito interessante essa tua abordagem, porque realmente a mídia e tudo, parece que ela mostra como se nós estivéssemos tranquilas, passivas, esperando a coisa acontecer, mas eles são resultado dessa luta. É que hoje existe um movimento maior, talvez, e a mídia contribui com isso, mas sempre existiu essa luta. E eu lembro uma frase da minha mãe, porque eu sou a única filha entre 5
5 irmãos. E os meus pais me deram uma educação muito livre. E eu lembro que a minha mãe falou assim para mim: filha, você nasceu num país livre e como tal você pode ser o que você quiser, desde que você tenha educação e educação. Então eles eram muito rígidos, inclusive com aquela educação de casa, que hoje a gente às vezes até sente falta, e mais a educação formal. Então a minha luta, a nossa luta foi sempre nesse sentido, e todos os meus irmãos estudaram, todos nós estudamos. Agora, com relação ao dinheiro, hoje trabalhando nessa atividade de educadora financeira, eu posso garantir que eu mesma fui vítima desse descontrole. Eu uso muito esse desarranjo. Meus pais eram pessoas autodidatas, muito inteligentes, apostavam muito em conhecimento, mas eu vejo que nós poderíamos ter tido uma vida um pouco mais tranquila financeiramente se eles tivessem um pouco mais de controle, de noção da relação com o dinheiro. Por isso que eu falo muito, é a relação com o dinheiro e não exatamente o que você tem. Janina, um ponto interessante você trouxe, que é justamente a questão da família, mesmo desde lá de trás, se relacionar de uma forma positiva com o dinheiro. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é a seguinte: qual é a memória que vocês têm quando vocês pensam, ainda na infância, do assunto dinheiro sendo discutido, sendo falado em família? Como é que você pode compartilhar com a gente? É muito interessante, eu volto a dizer, muito interessante a tua pergunta, porque não existe uma lembrança nem positiva nem negativa. Porque como eu não passei nenhum tipo de necessidade, nós sempre tivemos casa, eu sempre tive o meu quarto, nós não éramos famílias ricas, éramos família pobre, meu pai era carteiro, minha mãe era costureira, mas existia uma tranquilidade, não vou dizer nem financeira, mas isso não nos afetava. Nos afetava porque hoje eu entendo algumas falas, algumas coisas que meu pai e a minha mãe eram muito descontrolados. Então uma hora, eu não sei se era através de empréstimos, trabalhos extras, alguma coisa, se tinha muito dinheiro. E daqui a pouco você via que esse dinheiro já não comportava tudo aquilo que eles estavam fazendo. Aí a gente passava momentos mais restritos. Mas a lembrança em si da relação é a minha visão de adulto. Mas durante criança isso não... É muito interessante isso. Não houve esse sofrimento em prol do dinheiro e nem essa coisa eu preciso ter dinheiro. Era uma coisa que passou meio batido para mim. Pelo menos é a sensação que eu tenho hoje olhando de fora, né? Você cresceu aonde, Janina? Eu sou gaúcha, eu cresci em Porto Alegre. Na verdade, eu fiquei em Porto Alegre, eu nasci em Porto Alegre. Aos 6 anos, os meus pais compraram uma casa na grande Porto Alegre chamada Viamão. Aos 12 anos, eles até preocupados com a questão de que eu ia entrar para o ginásio naquela época e tudo, aí voltaram para Porto Alegre. Então eu cresci, eu vivi em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, até os 17 anos. Incrível! E como é que foi para você, dona Elice? Então, para mim, porque a minha relação com o dinheiro, com os meus pais, não se falava em dinheiro, porque minha mãe sempre reclamava que meu pai era muito muquirana. O dinheiro era uma coisa assim muito camuflada dentro de casa. Nunca faltava nada, como a Janine colocou. Mas o que acontece? Ele sempre tinha uma visão de futuro muito grande. Era analfabeto, tinha um bar, restaurante, foi tintureiro por um tempo, tinha a casa própria e muito preocupado com o futuro dos filhos. Ele não queria que a gente passasse o que ele passou. Eu sempre ouvi isso. Mas era uma coisa, não faltava, mas essa relação eu não tenho lembrança. E vocês estudaram, né? Acessaram a graduação no momento, hoje a gente fala do ProUni, a gente fala das cotas, mas a gente não pode se esquecer que existe uma série de pessoas que trilharam esse conhecimento, carpinaram esse mato para que a gente acessasse a universidade, né? Então eu queria saber como é que foi para vocês a experiência de acessar o ensino superior, em que período que isso aconteceu, no momento em que eu imagino que não tinham políticas públicas de bolsas, de cotas, e enfim, eu acho que trazer essas histórias é fundamental pra gente acabar com essa narrativa do negro único e primeiro. Aonde isso beneficia a gente ser o único e primeiro? Eu não quero ser a única e a primeira. Pelo contrário, eu faço parte de uma história, de uma linhagem. Então como é que foi pra vocês essa época universitária, né? A gente vê a preocupação com a educação desde cedo, vindo muito pelos pais. E como é que foi para vocês acessar o ensino superior? Pois é, Gabi.
É isso mesmo, essa história de que como só essa turminha agora abriu os olhos, entrou na faculdade, não. Não existia estatística porque não tinha interesse. E se você conversar com pessoas com um pouco mais de idade, como eu, ela e outras, nós vamos dizer e repetir, éramos únicas, éramos uma entre duas, três, e muitas vezes éramos preteridas diante de trabalhos, festas e coisas. Então, essa turminha, eles estão dando sequência em algo que foi começado de forma muito árdua, porque é como você falou, não existia nada. E bolsa, quem ganhava bolsa não éramos nós. Tinha muita bolsa, sempre houve bolsa, mas não éramos nós que conseguíamos pleitear essas bolsas. Eu mesma, eu fiquei viúva muito cedo, eu tinha 3 filhos e eu estava cursando a faculdade. E eu fui uma vez pedir que me ajudassem a pagar a faculdade. E eles me pediram todo o histórico da minha condição socioeconômica. Mas eu era viúva e tinha 3 filhos. E o diretor chegou para mim e disse assim, tem gente com situação bem mais delicada do que a tua para eu te dar uma bolsa. Eu acho que, num lado, para minha alegria, eu vim descobrir tanta coisa, só agora, com a idade já mais avançada, que eu vim deparar com situações que agora eu vejo que eu ouvi não desnecessário, eu ouvi passadinha de ombro, nós vamos conseguir, não conseguiu, e eu nunca me liguei, a palavra certa seria isso, e hoje é que eu identifico. Então, existe um movimento? Existe, a turma está estudando mais? Está, mas também existe com muito trabalho nosso, com muito plantio nosso, eles estarem recebendo o resultado disso e por isso que estão conseguindo avançar mais. Mas não tira o mérito, mas que existiam ela, eu e outras pessoas que estavam lá, só que era invisível, sob todos os aspectos. E a senhora demorou para se formar, né? Como é que foi isso? Demorei muito para me formar, porque eu vim do Rio Grande do Sul. Aí, quando cheguei aqui, apesar de que eu vim recomendada para trabalhar praticamente com o emprego certo, porque lá no Rio Grande do Sul eu tinha entrado no primeiro ano de técnico de secretariado, que era algo novo que estava começando. Depois eu venho e descubro de novo, agora, recentemente, eu não consegui frequentar o secretariado aqui em São Paulo. Por quê? Porque será, né? Eu, secretária, aí eu migrei para ser técnica em contabilidade. Me formei em técnico em contabilidade e aí eu consegui me calçar mais financeiramente. Eu já estava casada, o meu marido também estudava e nós tínhamos escritório. E aí nós fomos estudar, voltar a estudar, entrar na faculdade. Mas como eu tinha filhos, depois eu fiquei viúva muito cedo mesmo, com 3 crianças pequenininhas, um escritório de contabilidade para tocar. E então eu entrava na faculdade e saía da faculdade, às vezes porque a criança adoecia, às vezes porque eu não conseguia administrar tudo. E nessa brincadeira, você ter uma ideia de nunca desistir, que eu acho que isso é importante, eu acabei me formando em ciências contábeis 1 ano depois que o meu filho mais velho se formou em administração, que inclusive virou meu sócio no escritório. Gente! Então, vocês veem, é possível, é muito, isso eu acho muito. E ele foi um dos que, vamos mãe, vamos, e a minha formatura, inclusive, que eu não queria, não fazia pra mim muito sentido, e eles estavam lá os 3, até me emociona, e eles me jogavam pra cima e tudo, e foi muito bacana. Que alegria! Então essa luta sempre existiu. Sim, entendeu? Janina, como é que nessa história que é linda, né? Como que o conhecimento, a educação financeira, em que momento que ela entra na sua história e que diferença que isso hoje traz? Pois é, gente, aí vem mais um minutinho meio áspero da minha vida, porque além de eu ter ficado viúva, fiquei com 3 filhos, aí eu me recuperei, tive outros relacionamentos, tem todo um histórico de perdas, mas eu realmente nunca fui educada financeiramente. Eu ganhava dinheiro, fui tocando a vida, cuidando dos filhos e tudo, e eu realmente sou obrigada a admitir, eu nunca tive problema financeiro. Meu escritório ia bem, eu tinha conhecimento, eu tinha um escritório bem estruturado, mas eu não tinha essa organização, a educação financeira. Fui tocando a vida. Meu grande
tombo, a minha grande surpresa foi em 2011, quando uma filha já adulta, independente, vivendo sozinha, ela desenvolveu uma doença neurológica. E a toque de caixa, a gente não descobriu, em 6 meses descobriu o que ela tinha, ela desenvolveu miastenia graves, que tira toda a capacidade muscular. E aí eu fechei meu escritório a toque de caixa e fui cuidar dela. E cuidei dela durante 2 anos. Depois de 2 anos ela começou a melhorar, eu voltei para o mercado, mas aí eu já não voltei mais na área da contabilidade. E eu fui procurar educação financeira, na verdade, para me autossocorrer, porque o dinheiro, durante 2, 3 anos, só estava saindo. E eu queria ver se existia uma fórmula, né? E não era, porque não entrava. E aí me apaixonei e comecei a estudar cada vez mais. E, inclusive, entrei agora na pós-graduação de neurociência, justamente para entender como que é essa questão cerebral, essa relação com o dinheiro e tudo. Mas eu nunca fui educada financeiramente. Até o momento em que você toma a decisão de fechar o escritório, não havia esse conhecimento? Não, porque a educação financeira ela é muito mais abrangente do que vocês imaginam. Não é só ter dinheiro ou não ter dinheiro. Está muito mais relacionada em ter dinheiro, saber utilizá-lo e não deixar, acima de tudo, de sonhar, de galgar, de projetar, de querer coisas novas. E nós já conversamos muito sobre isso, eu e a Gabi. É bem mais delicado e a gente traz histórias que a gente repete, às vezes pela falta, às vezes pelo excesso, às vezes pela displicência e até mesmo essa coisa recorrente de ter dívida. É muito interessante isso. E lá para a senhora, dona Elice, a Janina trouxe um aspecto muito importante que eu acho que permeia muito a história das mulheres, que é essa necessidade de conciliar família, trabalho, uma série de demandas, sendo que a gente sofre uma série de discriminações na sociedade que faz com que a gente tenha um salário até 40% menor do que o de um homem branco, mas no mercado ninguém dá 40% de desconto pra gente. Então como é que foi pra senhora esse processo de estudar, de ingressar na universidade? Como é que foi nessa época? Então você imagine, Gabi, numa escola com 120 professores, né? Muitas vezes eu era a única. E se a gente tem a maioria da população negra, como fica, né? Era uma coisa que eu sempre questionei. E eu via que com os 3 filhos, a formação que eu tive, de educação financeira com os meus pais, de sempre ter, o dinheiro sempre tinha. Mesmo que fosse alguma coisa que não se conversasse tanto, mas nunca houve a falta. Mas de repente eu caso, tenho um marido, como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não se preocupava com o futuro, né? Outra formação, a vida como ela é, né? E eu fui vendo que se eu não estudasse um pouco mais, eu ia continuar a vida inteira como um normalista. E para mim poder ter uns outros cargos na educação, eu teria que ir para a universidade. E eu fui para a universidade, já tinha os 3 filhos, me formei em 86, do magistério me formei em 70. Eu fui 18 anos depois que eu fui para a universidade, terminei a pedagogia, assim, e tudo pago. Não existia bolsa, nada, cota, nada. Tinha que fazer hora extra pra pagar. E poder criar esses 3 filhos. E aí foi essa luta toda. Como a Janine disse, de repente chega na escola, né? Quem é essa mulher? Quem é essa diretora? O que ela está querendo aqui? Vem com essa nova forma de educação? Por que Paulo Freire? Uma série de questionamento, como se eu fosse uma coisa que tivesse vindo de outro planeta. Exatamente. Sim. E vocês trouxeram um negócio que eu achei muito interessante, é pensar como é que lá atrás, né, economicamente a população negra estava numa situação de muita vulnerabilidade. Se a gente pensar nos últimos anos, a gente tem sim um ascenso, ainda que a desigualdade no Brasil seja muito grande e a gente ainda conviva com a pobreza. Mas eu fico pensando que lá atrás, lá na década de 40, 50, a situação deveria ser muito diferente. Mas você trouxe uma coisa que eu acho importante, que é sempre tinha alguma coisa. E aí eu fico pensando no brinquinho de ouro, no anelzinho de prata, em tecnologias de pensar como é que eu guardo uma reserva de emergência para o futuro. E é uma preocupação que eu não vejo tanto na juventude hoje, né? Como é que vocês veem essas mudanças nos padrões de consumo, assim? Então pensar que os pais de vocês, analfabetos, conseguiram conquistar a casa própria. Hoje a gente tem uma juventude que está pós-graduada e não tem essa perspectiva.
de ter uma casa própria. Então, como é que a gente pensa, assim, essas tecnologias ancestrais? Como é que no pós-abolição as mulheres se organizavam para comprar alforrias alheias e hoje, se a gente tem uma irmã que sofre um acidente, a gente precisa fazer vaquinha de R$10 para conseguir ajudar essa pessoa. Como é que a gente recupera essas tecnologias, sabe? Eu vejo uma certa preocupação realmente, Gabi, porque a expectativa de vida hoje é muito maior. E o cuidado que vai ter com esses pais, né, é caro. O plano de saúde, assistência médica e, ao mesmo tempo, o olhar de quem cuida. Essas famílias menores, um número menor de filhos, a mulher no mercado de trabalho. Já não tem essa cuidadora familiar, né? E a minha preocupação com esses jovens de não ter essa educação financeira, o que acontece? Quem cuida e quem é cuidado. Precisa ter esse olhar para os dois. Até porque a gente vai ter que ser cuidado em algum momento, né? Não é? Então, esse olhar de quem cuida e de quem é cuidado. E essa preocupação, e se não tivesse educação financeira, realmente, vai chegar num ponto, como? Quem vai cuidar de quem? Sim. E de que forma? E essa discussão sobre envelhecimento, ela é fundamental num contexto de desmonte do Estado brasileiro, né? Então, a gente tem uma reforma da Previdência, que foi aprovada recentemente, que vai aumentar em muito o tempo de contribuição das pessoas. Então, a gente já tem uma questão que é a informalidade, muita gente não contribui com o INSS porque não tem uma carteira registrada ou enfim, trabalha MEI, PJ. E, para além disso, as pessoas que contribuem, elas vão ter que contribuir por mais tempo para poder se aposentar. Como é que você vê essa questão, Janina? Séria, muito séria. Recentemente eu tenho feito muitos trabalhos, inclusive eu faço um trabalho voluntário numa instituição e é impressionante isso que ele se falou. As pessoas, elas não têm qualquer tipo de reserva. Toma lá, dá cá. Eu ganhei, eu gastei. Só que, o que é que as pessoas estão endividadas? Elas sabem que vão ganhar e elas já gastam por conta, que nem a gente diz. Então, isso que você está falando dessa preocupação é muito grande e é uma coisa que eu falo muito no meu trabalho. Gente, descubram o eu financeiro. O eu financeiro, ele é um norte. O que é o eu financeiro? Eu consigo viver com R$3.000? Consigo. Mas é viver, sair, passear, andar, dar presente, fazer tudo. R$3.000. Se amanhã eu galgo uma outra oportunidade ou se eu ascendo, né, dentro da própria instituição ou faço qualquer coisa que eu ganho mais, o meu eu financeiro é 3.000. Então, o que eu ganhar mais, começa a fazer uma reserva. Eu chamo muita atenção, não é nem viver tudo hoje e nem querer viver no futuro, mas ser sensato e equilibrado. Eu fiz uma palestra recentemente para mulheres com mais de 50 anos. Eu tô lá palestrando, daqui a pouco, no momento que eu falei o equilibrado, o endividado e o investidor, a senhora começa a chorar e cutuca a outra. Eu disse, meu Deus, eu falei alguma coisa, né? Por quê? Quando eu comentei que a pessoa equilibrada, ela está a um estalo de dedos para se tornar um endividado, porque o equilibrado é aquele que diz assim, eu não devo nada para ninguém, mas ele também não tem nenhuma reserva. Então ele entra, ele paga tudo, ele não deve nada para ninguém, mas ele não tem. Que nem essa senhora que teve essa crise, se atrasarem um dia a aposentadoria dela, amanhã ela não compra o leite e o pãozinho, porque toma lá da cá, toma lá da cá. E foi isso que aconteceu com ela, que ela disse que foi com umas amigas na semana passada, comeu uma pizza e na hora que ratearam deu R$70 e era o valor da feira dela. E ela lembrou quando eu estava falando quanto aquilo foi constrangedor. E aí ela foi até me procurar para saber como que faz isso. Ela falou uma coisa muito interessante, a longevidade chegou, não é modismo, não é nada, a longevidade chegou. Nós estamos longevos. Essa sustentação, ela tem que existir e só vai valer a pena se for com uma vida de qualidade. Porque se for para viver uma vida decrépita e os outros, que nem ela disse, cuidando, e quem vai nos cuidar agora? Porque ninguém mais cuida de ninguém, não existe mais tempo, não existe mais esse processo, a dinâmica da vida é diferente. Então, isso me preocupa muito, eu estou muito engajada nesse trabalho, eu cada vez estudo mais para entender como que eu posso efetivamente contribuir para que as pessoas percebam a importância de vamos viver a vida, mas vamos também nos dar chance de continuar vivendo essa vida com qualidade e com sustentabilidade financeira.
Janina, tem uma coisa que é muito presente nas comunidades negras, sobretudo nas periferias, que é essa figura da mãe preta, da avó, que é aquela que cuida, que é aquela que salva. Muitas vezes as pessoas vão desenvolvendo sua vida adulta e faz um puxadinho na casa da avó, na casa da mãe, e essa mãe tá ali sustentando e provendo muitas pessoas para além de seus próprios filhos. Às vezes são os netos. Começo de ano a gente tem muitas avós que ajudam os seus netos no material escolar. E eu queria que a gente, enfim, entender um pouco como é que você vê essa construção dessa figura e a importância da gente romper isso pensando, enfim, que essa mãe preta é uma mulher que pensa, que tem desejos, que tem necessidades. Como é que você vê isso dentro da organização financeira? Porque muitas vezes a gente recebe, e é uma demanda muito grande das alunas, é muito difícil para mim me organizar financeiramente porque a minha família me desorganiza. E as mulheres negras, sobretudo, sentem que precisam ocupar esse lugar e prover tudo o que falta para as pessoas. Como é que você vê essa questão e como é que foi isso na sua trajetória, né? Você já contou, você criou aí 3 filhos, praticamente sozinha, depois você ficou viúva. E eu imagino que é uma figura que, enfim, sempre volta, né? Sempre vão demandar de você esse lugar da mãe preta que provém, que cuida. É bem sério até isso que você está falando, né? Porque quando que chega o momento dela cuida dela pensa nela. E você falou, né? As suas necessidades, os seus sonhos, né? Sonhos. Você não pode voltar ao seu sonho, seja a mulher negra, seja quem for, quando você não é o protagonista. Você tem que ser o protagonista desse sonho. No momento que você, o meu sonho, eu só vou pensar de mim quando acontecer tal coisa com meu filho. Eu só vou quando acontecer com a minha neta. Aquilo não tem fim e não vai ter fim. Isso que você está falando é um perfil não só dos jovens negros, é um perfil da nossa juventude. Como eu te falei, eu faço um trabalho, eu lido muito com muitas pessoas, não só pagantes como numa instituição, e a reclamação, ela é sempre a mesma. Eu vejo senhoras sentadas diante de mim e dizendo, como que eu digo não para minha neta? Apareceu um celular novo, ela quer esse celular e ela fala, vovó, preciso trocar o meu celular. Então nós estamos vivendo um momento, eu acho que de rever todos esses conceitos, essas posturas. Eu acho que a tecnologia, ela veio para contribuir com muita coisa, mas se nós não soubermos usar, ela vai contribuir de forma negativa. E os jovens de hoje, eu não vou dizer que eles estão perdidos, eu não gosto disso, eles estão perdidos, mas existe um certo comodismo. A minha mãe consegue, minha avó paga, minha avó vai fazer, consegue, o fulano me ajuda. Eu vejo muito isso. Passa no cartão. Eu conto uma história muito engraçada que nós temos que ter cuidado, porque a educação financeira, ela tem que começar na base. Mas não é assim, dinheiro é isso, dinheiro é aquilo, não. É a tua postura. A mãe que sai com a criança e vai no mercado, é a postura dela que a criança vai imitar. Se ela vai com um carrinho pegando as coisas aleatoriamente, a criança vai fazer igual, ela vai crescer com aquela imagem que é dessa forma que se faz mercado. Aí ela vai passar lá. Outro dia eu no shopping, eu vi um menininho dizendo, mamãe, compra não sei o que, pequenininho, 3 aninhos por aí, eu compro, já disse que eu não tenho dinheiro, eu já te falei. Pegou o bracinho dele e disse assim, passa no cartão. Foi o que ele falou. Então tem que haver uma mudança do conceito do dinheiro, que é o famoso cartão, o dinheiro de plástico, para que a criança entenda que alguém põe dinheiro ali. Antes talvez fosse mais fácil, porque era aquela coisa, o dinheiro está aqui, usou, acabou. Hoje é como se tivesse um valor ilimitado. E isso é uma coisa que a pessoa também registra como ilimitado. O que é o crédito? Te darem um dinheiro para gastar que você ainda não tem. Então as pessoas entraram num ciclo que eu acho que tem que rever todo esse conceito, toda essa postura e principalmente os jovens nessa comodidade. Por exemplo, ele entra no mercado, ele não tem crédito, mas a mãe tem, a avó tem e elas liberam
paga o cartão, só que quem paga o cartão não são eles, é ela. Isso que é o problema. Não ela cedeu o crédito para ele, é ela não assumiu o crédito dele. Porque enquanto ele não sentiu quanto ele gasta, enquanto ele não sentiu quanto ele custa para ele, ele vai entrar na vida adulta descontrolado. E a hora que vier a faltar, é como eu estava comentando, aí ele entra já na questão de endividado. Sim. Isso é muito sério. Então, isso que você está falando tem que ser revisto, tem que ser repensado e tem que ser reconstruído. Tá? E como é que a senhora vê nesse contexto a importância de ter metas e sonhos, para não cair na tentação de estar passando o cartão de crédito mesmo sem ter o dinheiro depois para honrar a fatura, que ela vai chegar, né? É fundamental, porque a hora que você tem um projeto, a hora que você tem uma meta e um sonho a ser alcançado, você se organiza, e aí eu volto no eu financeiro, que um dia eu vou fazer só para explicar o que é o eu financeiro. Ele é o teu norte, e se você tem isso, você faz um orçamento onde inclui os teus sonhos. E é muito interessante, que eu acho que foi você até que comentou, sonho de curto, médio e longo prazo. Por quê? Quando você projeta um sonho e começa a guardar dinheiro, no primeiro probleminha que surge, você diz, poxa, eu tenho dinheiro guardado, eu vou me privar de uma coisa, você vai lá e pega o dinheiro do teu sonho. Se você tem pequeno, médio prazo, que o pequeno é de 1 ano no máximo, quando você realiza, você diz, é possível. Então o controle para mim está em você ter um objetivo, senão você vai se endividar e também não tá nem aí. E a senhora, Dona Elice, para quem não sabe, a Dona Elice, ela fez a nossa formação presencial. E foi uma fala muito importante, que foi assim, quando eu cheguei nos 65 anos de idade, eu percebi que eu investi muito em outras pessoas, investi minha vida inteira em outras pessoas. Não me arrependo disso, porque criei filhos muito honestos, muito éticos, tá todo mundo estudado, casado, muito bem. Mas eu tô viva. E aí tem aí um exercício de pensar esse futuro. Como é que foi esse clique de pensar, poxa, eu tenho que pensar pra mim, o que eu quero pro meu futuro, como que eu quero envelhecer, o que eu quero estar fazendo, e se colocou em movimento, né? Porque eu imagino que tem uma série de mulheres que, enfim, acham que estão velhas demais, acham que, já tem filho, não tenho mais que inventar isso. E a gente tem aqui 2 mulheres, uma que se formou 1 ano depois do filho mais velho e a outra que tá fazendo uma graduação na USP. Então, assim, como é que a gente pensa esse deslocamento? Como é que você pensa e conversa com outras mulheres, incentivar outras mulheres a entender que não é um egoísmo eu olhar pra mim. Pelo contrário, às vezes é o melhor presente que eu posso dar pro meu filho é eu envelhecer bem, com qualidade e de forma autônoma. Eu vejo muitas mães que chegam pra mim e falam assim, meu sonho é que meu filho não sei o que lá, meu sonho é que meu filho entre na faculdade, meu sonho é que meu filho... Só que assim, seu filho entrar na faculdade depende dele. Você não pode viver uma vida toda com base nas expectativas dos outros, né? Você tem que criar o seu próprio referencial. Então, como é que foi esse processo pra senhora, assim, de olhar pra esse futuro que tá aí pra frente, né? A gente já tá planejando ir pro Caribe, porque é isso, entendeu? A gente tem que viver, a gente tá viva. Como é que você pensa isso, Dona Elice? Eu acho que falar na primeira pessoa, né? Não só na terceira. Aí ele, quando ele, né? Vamos trazer pro eu. Eu acho muito importante. O curso foi um divisor de águas, realmente. Porque eu percebi que eu posso. E o céu é o limite. Eu tenho muitos sonhos. Eu tenho 68 anos agora. Quando eu entrei para fazer a 2ª graduação, eu entrei com jovens da idade do meu neto. E eu percebi que o sonho que eu sempre tive, que eu fui deixando de viajar muito mais, mas fazer as coisas que eu gosto. E eu posso através dessa minha 2ª carreira, porque agora eles estão encaminhados e agora os meus sonhos de curto, médio e longo prazo. A expectativa de vida é muito maior agora, né? Então o que eu vou fazer? Como eu falei para você, eu preciso ter saúde, me cuidar, para poder que os meus filhos possam, junto comigo, nessa nova 2ª carreira, esse legado que eu posso deixar para o meu neto e para eles. E foi um divisor de água o curso, porque eu percebi, eu não preciso guardar muito. É pouquinho, mas esse pouco eu já consigo viver com essa renda, com a minha aposentadoria e essas novas aplicações que eu estou fazendo a partir desse curso que eu fiz com você. Ai, que linda!
Porque isso é agência, né? Sobre você ser protagonista da sua vida, procurar ferramentas e sair desses estigmas, né? Você não tem que ter uma relação de dependência, a gente pode ter uma relação de cooperação, viajar junto, projetar o futuro e ser feliz. Eu queria fazer uma pergunta pra gente finalizando, que é até polêmica, uma pergunta que veio na minha cabeça, não tava no script. Vocês em algum momento já perceberam o tamanho do legado que vocês têm? Vocês estão construindo? As duas. Gabi, agora eu tô começando a ter um pouco mais de noção. Porque eu queria deixar para eles que eles estudassem, que eles tivessem uma profissão, que eles podem, que eles são capazes, que eles são inteligentes, que eles são maravilhosos, tudo isso. Mas eu percebo cada vez mais, se eu não cuidar de mim também, nada vai valer a pena. Eu tenho que cuidar de mim. E esse agora é o meu momento, porque eles estão no momento agora do plantio e eu estou no momento da colheita. Né? Se eu viver 20, 30 anos, eu quero viver com qualidade de vida, mas eu quero viver realizando sonhos. E eu quero muito, muito, muito mais. Ai, que é isso, a gente nasceu pra ser feliz. Janina, e pra você, em que momento caiu a ficha da importância do legado que você está construindo? É uma pergunta bem... Eu não sei se cai a ficha. Eu entrei numa dinâmica de vida, acho que de subsistência, né? De existência e de busca. E que de repente você para e... percebe, eu tô deixando um legado, né? Eu tô deixando algo muito nobre, né? Muito ético. Há algum tempo atrás, umas amigas estavam conversando sobre o que é uma educação, né? Educar filhos boa. O que é uma educação boa? O que é uma educação que deu certo? E eu falei assim que, na minha opinião, uma educação que deu certo é você criar filhos úteis à sociedade. Mas a sociedade como um todo, serem úteis para eles e úteis para a sociedade. Então, o que é que eu vejo? Eu acho que a vida é isso, né? É você dar essa continuidade, acreditar. E o maior legado é a alegria de viver. Eu acho que é apostar na vida, é acreditar que a longevidade chegou e que nós temos o direito de galgar essa longevidade, como ela falou, com saúde. E para mim, na minha opinião, é o que eu falo na minha educação financeira, que eu pauto muito nisso. Sonhar sempre grande e colorido. Eu acho que é o que nós precisamos fazer. Gente, é isso. Então a gente quer agradecer as nossas convidadas, mas antes queria deixar claro aqui a importância dos sonhos, né? Então foi bem colocado aqui a importância de ter um sonho de curto prazo. Aquele sonho está dividido entre o agora, de 2 anos, um outro sonho de médio prazo, de 2 a 5 anos, e a partir daí o longo prazo. E sempre sabendo que, trazendo para hoje o seu longo prazo, o início do longo prazo está começando agora. A importância de sim, curtir a vida hoje, mas não deixar de lembrar e estar olhando como é que será o amanhã. Isso aí. A discussão de hoje ela é fundamental. Eu acho é muito simbólico que a gente comece gravando com vocês e não é à toa. Os mais velhos sempre na frente. A juventude erra muito quando não olha para os mais velhos, quando não reconhece a importância de vocês. Então é emocionante ter a presença de vocês, poder contar essas narrativas. Nós estamos vivos e construindo esses sonhos coloridos que a Janina vem falando. Quando o Racionais fala da gente ver a coroa onde sempre quis pôr de turbante, chapéu, uma Madame Nagô, é a ideia de ver vocês. Vocês são essa síntese, vivendo bem, lindas, com sonhos, produtivas, e é isso que a gente quer para nossa comunidade inteira. A perspectiva de sonhar para além das dificuldades da conjuntura, das dificuldades políticas. A gente sabe que tem, mas essas dificuldades não começaram ontem nem vão terminar amanhã. Então a gente precisa viver apesar de. A gente vai sim construir essas histórias de narrativa, porque não começa e nem termina em nós. Nós somos parte de um grande processo que
ainda está em continuação. Então, muito obrigado pela presença. Gente, vocês podem ir nas redes sociais da Nufront, escrever as dúvidas, perguntas, participar. Então, se você gostou desse bate-papo, dessa conversa, acesse as redes sociais da Nufront, Nufront Empoderamento Financeiro. Tem YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn. Você não vai ter dificuldade de achar a gente. E as redes sociais de todo mundo aqui vão estar na descrição do vídeo. Então, dá um joinha, se inscreve aí pra gente ficar ativado e conectado. Cores e valores na área, gente. Vamos falar de dinheiro. Esse é o podcast da Nufront. Sejam bem-vindos. Cores e valores é pra gente falar sobre a questão financeira dentro da comunidade negra. Então, vocês podem acessar no Spotify, iTunes, Google Cast. Procurem esse podcast, que a ideia é a gente falar a cada 15 dias sobre esse tema tão importante dentro da nossa comunidade. Vamos falar de dinheiro.